então ao Alquimia News e hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Marcos Rico. Obrigada, Marcos, por nos receber aqui na sua casa, né? É onde o Marcos sempre está aqui em todas as ACs, mas ele vai contar melhor para vocês. Então, Marcos, identifique-se, quem é você, como você veio parar aqui em Dáquila Pesquisas, conta pra gente. Então, meu nome, Marcos Vinícius Rigo, sou gaúcho de Porto Alegre, faço parte do grupo de Dáquila Pesquisas há 21 anos e a gente atuava lá no Rio Grande do Sul e lá no Rio Grande do Sul nós temos uma base, né? Dáquila tem 3 bases oficiais, uma no Rio Grande do Sul, uma em São Paulo e outra aqui neste local onde estamos, que é a sede mundial de Dáquila Pesquisas aqui, Corguinho, no MS, né? E a gente tinha pesquisa, já desenvolvia uma pesquisa já desde 1973, onde a gente teve a oportunidade de estar frente a frente com um fenômeno que no tempo da ufologia chamava de contato imediato de terceiro grau, onde você vê o objeto próximo, né? Então isso aconteceu comigo aos 13 anos de idade, e aí daquele dia em diante nunca mais parei de olhar para o céu e pesquisar, né? Tentar entender esse tipo de fenômeno, saber o que é, de onde que vem, para onde que vai, qual a finalidade, né? E aí no ano de 2004, a gente então conheceu Dáquila, no iniciozinho de 2004, naquela época ainda Projeto Portal, e então entramos. Eu bem me lembro que a minha irmã, que achou primeiro aqui, ela disse, cara, acho que encontramos aquilo que a gente buscava. Mas a gente, né, como já trabalhava com pesquisa há muito tempo, no primeiro momento a gente entrou com um grau de ceticismo nível hard, né? Muito alto e com uma grande desconfiança que pudesse ser uma tremenda de uma falcatrua, uma tremenda de uma enganação em relação àquilo que acontecia aqui, aos fenômenos, né? E que esses fenômenos poderiam ser facilmente manipulados e que fosse alguma coisa de trucagem ou, né, alguma sacanagem por conta do nosso atual presidente, né, o Urandir, que muitas pessoas atribuíam a ele charlatanice, vigarices e um monte de coisa que depois a gente pôde confirmar que muito, muito longe disso, né, onde eu quebrei a cara, inclusive, né, tentando encontrar as ditas falcatruas, né? Nunca encontrei, e pelo contrário, a gente encontrou sim fenômenos surpreendentes e que num dado momento começaram a ocorrer inclusive dentro da nossa casa, junto da minha filha. Então isso mexeu muito com a gente e aí fez, né, parar para pensar, opa, peraí, o negócio é complicado, é muito mais, as respostas não vão ser obtidas tão facilmente. Precisa estudar mais, precisa entender melhor, precisa participar mais. E aí, nessa, né, de entrar mais fundo, de estudar mais, então a gente se identificou no grupo da alquimia, onde aqui dentro de Dáquila, dentro da instituição, as pessoas são separadas em grupos, subgrupos, né, dentro do grande grupo, do grupão, onde de acordo com determinadas habilidades ou com atitudes que a pessoa tem, ela vai ser direcionada para fazer os seus trabalhos de pesquisa dentro de um grupo ou outro, e cada grupo tem suas características específicas. E o nosso, a Alquimia, né, modéstia à parte, é o melhor grupo de todos, né? Todos os grupos são excelentes na pesquisa, mas a alquimia tem um plus a mais, né? Então, aí a gente desenvolve essa pesquisa ao longo desse tempo todo e aqui dentro do Centro Tecnológico a gente então está trazendo muita novidade, tem muita pesquisa em andamento, são 16 ou 17 projetos que a gente está desenvolvendo, alguns alguns da própria associação e alguns da nossa ideia mesmo, que a gente está colocando em prática e trazendo, né, para complementar ou acrescentar mais os estudos e obter respostas, né, que é o que a gente faz o tempo inteiro. E é interessante saber que
para cada nova resposta que a gente obtém. 50 novas perguntas. Pelo menos, né, uma quantidade enorme de novas perguntas surgem. E aí esse que é o grande motivador do Aquilano, do alquimista, que é ir a fundo, ir pesquisar, ir correr atrás, ir buscar novas formas de obter essas respostas para entender como isso tudo funciona. Legal. Conta pra gente mais da sua irmã, que é uma querida, para os nossos alquimistas que estão chegando agora, conseguirem linkar vocês dois. A minha irmã é gente boa, gente fina, o único problema dela é que ela é do Grupo Luz, não é da alquimia, mas tudo bem. Atuante, muito atuante. Muito atuante no Grupo Luz e tal, mas ela estava junto comigo no primeiro momento que a gente despertou para essa questão dessa pesquisa, que foi um momento de um evento ufológico, né, onde a gente viu lá no Rio Grande do Sul, numa noite de verão, um objeto gigantesco sobre a nossa casa. Aí você imagina algo mais ou menos assim, um estádio de futebol flutuando em cima da sua casa. Foi isso que a gente viu. E aí, nossa, que é isso e tal. E não, o interessante também é que não era um objeto hollywoodiano. O que eu quero dizer é que não era aquela coisa, uma coisa metálica, um negócio cheio de luzes, não. Era algo que parecia ser coberto de tecido e tinha luminosidade. Não tinha luzes, mas tinha anéis embaixo de uma luminosidade, um neon, mas de tom acinzentado claro. E que aquele objeto gigante, físico, né, denso, né, ele começou a se deslocar e de repente ele fez assim, ó, desapareceu no espaço. Anos depois eu fui ver um filme do Jornada nas Estrelas. Cara, aquilo que você vê no filme, que é o objeto no momento que acelera, que ganha a velocidade da luz, como tem lá nos filmes, aquilo a gente viu ao vivo e a cores na nossa frente. Então isso foi um impacto muito grande que fez a gente então, né, tanto ela quanto eu, cada um na sua linha, buscar respostas para isso. Né? E aqui em Dáquila a gente está encontrando essas respostas. Marcos não falou, mas a irmã dele, gente, contar só para vocês, é a mãe de nada, tá? A gente adora e ela tá participante aí no MDPL com a narração, com a Cláudia Bay, com o Ronald e toda uma galera lá que fica transmitindo a frequência da alegria para quem está aqui e para quem está assistindo de casa, em qualquer lugar do sistema Terra aí, né? Isso, exatamente. Então, Marcos, conta pra gente como foi se descobrir um alquimista. Então, foi muito interessante quando você entra em Dáquila, você conhece, né? Você entra no grupo dos novatos, que aqui hoje chama Caduceu, e aí a galera vê a galera falando, o grupo Luz, grupo Sublimação, grupo Alquimia, e depois aí a gente faz uma determinada atividade e aí descobre, legal, o grupo Alquimia. E aí, o que eu tenho a ver com esse grupo? Mas aí você começa a entender que tem tudo a ver, porque normalmente quando você é selecionado para uma dessas 4 divisões grandes que a gente tem em Dáquila, depois você vê com o tempo que tem tudo a ver do seu grupo. Inclusive eu fui agraciado com a esposa e mais o filho também alquimistas, né? Só a minha filha que deu meio ovelhinha negra da família que foi para sublimação. Mas tudo bem, não, todos os grupos são excelentes, mas realmente a gente se encaixa na alquimia. Você é um cara eu sempre gostei de mexer com coisas, de transformar coisas, lidar com coisas. Então hoje eu mexo com tecnologia, mas já mexo com eletrônica, com química, com mecânica, com tudo que tu possa imaginar. Né? Eu sou formado em automação industrial, né? Eu venho da automação industrial e é um curso onde tu lida com tudo isso. E aí tem aquela história do mexer, do transformar, do mudar, né? Pegar alguma coisa do nada e quando você vê tem algo, né? Pronto, construído, produtivo, operante, né? Que você pode trazer um benefício e um resultado para você. Essa é a marca do alquimista mesmo. E eu me sinto assim e faço isso dioturnamente. Trabalho com isso dioturnamente. E o centro tecnológico me favorece isso, né? Sim.
dentre as habilidades do alquimista, uma é onde ele chega, ele transforma com a sua energia, com tudo mais. E eu acho que tem tudo a ver com a energia desse lugar aqui que o Marcos trabalha, né? Que é um lugar que te convida a uma nova perspectiva aqui da cidade de Zigurates. Cara, E aqui é pura transformação de um alquimista, tudo que está aqui, inclusive, antes de ontem aconteceu algo muito surpreendente, que uma senhora colega nova, né, que estava de partida, né, ela participou da primeira etapa da viagem, ela veio aqui, ela, o marido e o filhinho, são do Rio de Janeiro. Essa mulher entrou aqui, se emocionou, começou a chorar. E fiquei preocupado, o que que houve? O que que houve? Não, eu estou bem, mas o que que houve? Eu estou emocionada. Isso aqui, eu entrei aqui dentro, me deu uma coisa e tal. Nossa, mas no meio de tanto fio, tanto equipamento, eu não sei te dizer, mas é muito surreal, né? É muito diferente isso que eu estou sentindo aqui. E chorou. Aí já deu um abraço nela, confortou ela e tal, e isso... acontece várias vezes, muitas vezes no meio da palestra, aqui a gente está dando palestra, explicando os objetivos de Dáquila, os objetivos também dos projetos ligados à parte da alquimia e tudo mais, e as pessoas do nada se emocionam, né, ficam, né, encantadas e tal, né, e pra gente é rotina, né, mas para quem está chegando e tal, eles sentem essa coisa, essa energia, essa vibração que a gente já conseguiu alcançar. Né? E lembra muito um lugar de um alquimista, não lembra? Para mim, assim, o alquimista um laboratório, moderno, né? É um laboratório, então... Hoje não são tubos de ensaio, mas são as informações que você tem aqui. Isso, e os aparatos tecnológicos, usa, né? Exatamente. Para te trazer informação que antes eles precisavam encontrar de uma outra forma. Sim, né? sim. Não deixa de ser, também né, de uma forma mais sofisticada, mais moderna, mas é alquimia pura. É verdade. Qual o maior desafio que você já viveu aqui, Marcos? Então, um desafio foi grande, né, principalmente que eu nasci e me criei no Rio Grande do Sul, né, e como eu falei antes, faço parte de Dáquila há 21 anos, e aí foi um desafio vir de mala e cuia para cá, para Dáquila, para Zigurates, aqui para o MS, longe da família, longe da esposa. Isso foi um desafio bem severo, né? Mas que daí, graças a Deus, rapidamente passou. A esposa já está comigo aqui, 1 ano e meio depois, né? Mas aí e também que a gente conseguiu transferir as nossas economias do Rio Grande do Sul para cá. Isso também é um desafio, né? Mas agora estamos já somos, como é que chama? O pessoal chama matucho, né? O mato-grossense, né? Com gaúcho. E inclusive, né, o desafio vencido também, uma vantagem em relação aqui, o desafio lá no sul, que era o frio. Né? Agora a gente até perdeu já o costume de estar ambientado no frio. Logo que eu vim para cá, a gente andava de camiseta e bermudinha em pleno inverno, né? Agora não mais, agora eu não quero mais saber de frio. Já estou assustada, porque para mim, que sou de Minas, sempre aqui é frio, muito frio, né? Não, aqui é uma maravilha. Agora, frio mesmo faz durante uma semana só e depois acabou. Uma semana, 2 e... É que o clima, né, aqui, né, gente, normalmente é durante o dia muito calor, né, e à noite muito frio. Por causa da secura, né, o ambiente seco causa essa sensação. E aí me conta, quem foi que mais te inspirou aqui em Dáquila? Quem foi sua grande inspiração? Inevitável, né, o chefe, né, o senhor Andir Fernandes Oliveira. Tanto é que inspirou tanto porque eu entrei aqui com o firme propósito de desmascará-lo, de mostrar que ele estava fazendo coisa errada, né? Que aquilo os fenômenos, as coisas que ele fazia era algo para tomar o dinheiro da galera, né? E aí quando eu percebi que não é nada disso e que o tamanho do coração que o cara tem, a nobreza que tem, né?
é algo que não é totalmente fora da curva. E aí isso, né, motiva você chegar perto, né, tentar fazer, né, dessa forma, tratar as pessoas, né, da mesma forma, e na medida do possível que você alcança isso, você tem a retribuição, né? Então as pessoas retribuem, elas sentem, né? Então a gente vê, principalmente nós que lidamos com os turistas que chegam aqui para conhecer, eles falam assim, nossa, mas esse povo é diferente, eles têm um brilho no olhar, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo está focado no mesmo ideal, no mesmo objetivo, né? E isso foi graças ao nosso presidente, o senhor Urandir Fernandes de Oliveira. É verdade, a Fortaleza, né? Uma frequência que é gostosa de andar junto e é gostosa de reproduzir. Né? Exatamente, principalmente que quem está aqui há 20 e tantos anos, né? Olhando onde a gente chegou e como a gente via no passado, quando ele falava, nós vamos chegar assim, nós vamos fazer assado, nós vamos ter isso, vamos fazer aquele outro. Você é louco, você é louco. E agora eu digo assim, dá para fazer, nós estamos fazendo, nós vamos chegar lá, porque a gente está fazendo, a gente está junto, a gente está gerando essa alquimia, essa transformação, né, de mudar esse ambiente e fazer ele virar a capital do mundo, fazer com que seja conhecido por todos no planeta. A gente vai conseguir fazer isso, é fato. No passado, eu não tinha nem como sonhar com isso. Não é impossível uma coisa dessa. Hoje está aí fora, está aqui atrás de mim. A realidade. Está aqui atrás de mim. A pérola do universo. Né, que é a Zigurates. Futura capital do mundo. É mole ou que mais? Marcos, conta pra gente qual o momento mais marcante que você já viveu aqui. Nossa, foram tantos, né? Mas um dos momentos mais marcantes foi quando, em meio a uma atividade só, né? Onde nós nos retiramos para o meio da mata, ficamos isolados, né? A atividade consistia em você meio que se esconder, né? Arrumar um lugar para você ficar só na mata. E a proposta é que um fenômeno iria acontecer naquele momento, naquele período de tempo que foi determinado da atividade, né? E daí o que aconteceu? Não vou contar toda a história porque, né? Mas para não demorar, mas o que aconteceu é que eu me comuniquei, eu conversei com uma abelha. Eu conversei com uma abelha. Tipo, já vi Bilu, já vi, ele já me chamou pelo nome, já entregou um objeto na mão da minha menina e tal. Muito marcante, isso é tudo muito marcante. Mas esse lance de conversar com a abelha e ela responder, assim, para mim foi marcante demais. E o problema não foi só esse que, né, não é um problema, é um negócio surpreendente, foi o fato de que quando a nossa conversa, né, terminou, então a abelha respondeu a todos os estímulos que eu pedia, porque eu pedia que ela respondesse em movimento, que ela fizesse determinadas coisas e ela fazia. Quando eu tive a certeza que realmente ela estava, né, interagindo comigo, nós estávamos nos comunicando, eu fui tomado de uma emoção muito grande, muito grande. E aí, pela primeira vez, eu ouvi uma voz na minha cabeça. Nunca, depois, um tempo, escutei algumas vezes uma voz me chamando aqui, né, em alguma atividade. Quem nunca passou por isso vai acabar passando, porque você está no meio da atividade, daqui a pouco você ouve uma voz chamando, e aí, QD, não é ninguém, não tem ninguém, mas você ouve alguém te chamando. Muito bem, só que daí eu ouvi essa voz, uma voz masculina, forte, impositiva, e ela disse o seguinte: ame a tudo e ao todo sem distinção.
Velho, quando eu vi esse negócio dentro da minha cabeça, eu desatei a chorar, feito um bebezinho, e demorou um bocado de tempo para eu me recuperar. É para cair a ficha da Né? Que eu estava ali lidando com uma abelha inclusive dessas abelhas nativas aí, abelhinhas pequenininha, abelha mirim agora. Acabei estudando sobre abelha, conheço, né? Quero lidar com elas algum dia. E aí isso foi muito marcante porque eu tive a certeza que eu me comuniquei com ela e logo em seguida veio essa voz e me falou essa mensagem: ame a tudo e ao todo sem distinção. Que legal. E aí, lembra que antes da gente começar a gravar aqui, a gente estava falando das sincronicidades, de que às vezes, quando você começa a desenvolver uma ideia, é uma informação que já está no campo aqui de Dáquila e já tem outras pessoas pensando nessa ideia? Sim. Tem tudo a ver, porque eu estou fazendo um post lá do Daquilianos falando de abelhas e estou pesquisando a relação das mulheres com as abelhas. Aí eu chego aqui então, depois e você quando me conta que lá você conversou no com horto, uma abelha. no horto da Aromato, também está sendo desenvolvido um trabalho junto a abelhas, né? Abelhas sem ferrão, abelhas que têm um mel especialíssimo, extremamente medicinal. Então a gente vai estar desenvolvendo também essa parte aí, né? Tá ligado com o Agrodáquila também, né? Sim, sim, também. O Agrodáquila também, exatamente. Lá, o mel é um negócio fantástico. Os subprodutos do mel são fantásticos, né? A própolis e outros, né? O pólen é excelente, né? Quem não faz uso, recomendo. E é interessante como as coisas se materializam, porque desde que eu tô com essa ideia das abelhas, é a abelha que vem em cima de mim, é a abelha que enfia na minha blusa. É a abelha. Eu falei assim, gente, já que é assim, eu vou começar a falar de ouro. Não tem problema. Vamos materializar ouro. Mas é muito legal, né? A gente, no passado nós passamos pela experiência da materialização do ouro, e aí foi muito engraçado que o pessoal achando que ia sair ouro assim pelo nariz, pelos buracos, tudo. Não, a gente produziu, mas foi uma quantidades bem pequenas. Só que é um ouro especialíssimo, né? É um ouro alquímico, é o ouro vibrado. A gente tem condições de materializar esse ouro. Né? Então nós passamos por essa experiência e também foi um momento marcante também, né? Não tanto quanto da abelha, mas foi totalmente muito alquímico, né? alquimia total, alquimia total. Né? Eu espero pelo dia que nós temos guardado a areia das pegadas do Ser de Gemos lá de Minas do Camaquã. E o Urandir falou que um dia nós transformaremos aquela areia em ouro. Então, eu tenho lá, até outro dia eu estava mexendo, achei lá os potes lá que a gente trouxe areia, está guardado aí, né? esperando pelo momento da alquimia, né? De transformar areia em ouro. Da alquimia, né? Exatamente. É o grande trabalho nosso, né? Eu acho que o maior trabalho de todo daquiliano e de todo alquimista é o trabalho em si mesmo, para poder um dia ver acontecer essas afirmações que às vezes, até para quem está chegando, parecem tão absurdas, para a gente é algo que nós vamos fazer, né? Então, eu acho muito gostoso, assim, ouvir essas coisas e saber que a gente vai ser capaz. Se a gente conseguir seguir a receita direitinho, né? Com certeza, com toda certeza. Eu não duvido mais nada. Justamente. Não duvido de mais nada. Então, Marcos, conta pra gente o que você ajudou a construir aqui. Então, nós participamos da época onde foi passado para os grupos, né, onde nós deveríamos construir monumentos científicos, monumentos tecnológicos, mas principalmente monumentos que pudessem resistir ao tempo. Esse era o motivo principal, um monumento que resistisse ao tempo. E aí eu me lembro que na época a gente bolou lá no Rio Grande do Sul, junto com um colega que está afastado agora por problemas de saúde, o colega Raul, a gente bolou então uma forma de fazer onde parte da estrutura foi feita em aço inoxidável. E daí se criou uma pirâmide em aço inoxidável, então a gente ajudou com a parte da logística, a parte de desenho, uma série de coisas. A gente, na época, trabalhava como apoio de Dáquila, no caso, o Projeto Portal, lá no Rio Grande do Sul,
E aí a gente foi, assim, estivemos junto o tempo inteiro para fazer a logística, para conseguir materiais, para ver desenho, corte, uma série de coisas que resultou lá no Monumento da Alquimia. Para quem não conhece, está convidado, onde temos a pirâmide, temos a tocha, né, que representa o fogo do conhecimento, e tá lá, enfim, nosso belo o jardim suspenso e tal, e a estrutura que tá lá, que tudo é pensado muito... para durar para sempre. Exato, vai durar, com certeza vai durar muito tempo, pelo menos a parte que a gente entregou, dessa parte de metal, né, vai... Dura até acabar em um tempinho mais. Dura em um tempinho mais, exatamente. Última pergunta. Como você gostaria de ser lembrado no Alquimia? Ser lembrado como alguém que ajudou, né, a fazer isso tudo, esse legado que nós vamos deixar, e que com certeza, né, a gente terá parte atuante, né? Não estamos pensando em sair, não estamos pensando em mudar de grupo, estamos com novos projetos, né? A Alquimia ainda nós vamos desenvolver novos monumentos, novos projetos, né, científicos e outros mais, que com certeza vão fazer parte de um legado, e a gente depois vai poder bater no peito e dizer: meu dedinho tá aí junto desse grupo maravilhoso aí que está em busca do conhecimento. Pois é, a última pauta nessa atividade de campo de julho de 2025, a gente está começando a falar das bases estratégicas, né? E cada grupo vai receber um pedacinho de terra aqui nessa cidade maravilhosa para fazer a sua base. Exatamente. E o Marcos, falando disso, já me levou a passear um pouquinho lá no futuro, em que a gente da Alquimia vai estar pensando junto e como será essa nossa base. Teremos nossa sala de reuniões, teremos o nosso local para desenvolver projetos, né, fazer reuniões, etc., aqui em Zigurates, a capital do mundo. E a gente convida vocês que ainda não conhecem a virem conhecer essa cidade maravilhosa, e o Cictec aqui, e essa pessoa maravilhosa, que é um prazer sempre conversar, que é o Marcos. Muito obrigada. Valeu. Por ter nos recebido, querido amigo. Oi, Alquimista! Eu sou a Flávia Pena, do Mídias do Alquimia, e se você gostou dessa conversa com o Marcos Rigo, um incrível alquimista, eu te convido a assistir outros vídeos do nosso canal Alquimia News. Tem muita coisa interessante, conversando com pessoas que no passado contribuíram muito para trazer o Alquimia até hoje, para fazer dele e de Dáquila essa potência que hoje é. Eu te convido a assistir, vai lá!